Eu não tô falando de homem galinha. Homem que quer explorar possibilidades, homem que quer... Isso aqui não é pra esse tipo de gente. É pra homens que querem ter um bom relacionamento, um casamento estruturado e bom e feliz. Os pilares masculinos. Sou a Ana Carol Mota, eu tenho MBA em Neurociência e com esse conhecimento e a minha experiência de vida, hoje eu vou ajudar você a saber quais são os pilares masculinos mais importantes para você ser um homem de valor, um homão. Vamos combinar assim, um homão. Pessoal, eu quero deixar bem avisado que esse vídeo é uma opinião minha, baseada na minha experiência de vida e no que eu conheço dos meus mentorados e dos meus amigos homens e mulheres, tá bom? Combinado assim? Sem hatezinho que, ó... Detesto isso, exponho você e excluo seu comentário. Se você quer militar, faça um canal para você expor a sua opinião. Então vamos lá. Galera, eu vou dar uma situação. Não vou começar direto dando os pilares, não, porque aí a galera vai se sentir mal aqui de cara. Abram a mente e tomem bastante cuidado com a interpretação. Vou tomar bastante cuidado com o que eu vou falar também. Conversando com algumas pessoas e com a experiência de vida que eu tenho, eu percebi ao longo desses anos... Eu tenho 32 anos, meus amores, 32 anos. É uma vida, né? E ao longo desse tempo, eu percebi que as pessoas, os homens que fracassam mais rápido, eles têm falta de 3 pilares. O quarto pilar, eu vou começar pelo quarto. Para mim é o pilar espiritual. Ele serve tanto para o homem quanto para a mulher. E o pilar espiritual, ele é o que te mantém são. Ele vai te manter são, com o pé no chão, uma pessoa boa, solidária. Não vou falar desse pilar aqui, agora, profundamente. Eu acho que as pessoas, todo mundo tem que ter o pilar espiritual, mas ele não vai entrar nessa conta agora, tá bom? Eu vou falar de coisa séria aqui, coisa pesada. Se você não tá preparado para ouvir, de repente, o que você não espera, o que você não quer, sai desse vídeo. Vai para outro vídeo, vai procurar outra pessoa que fale só o que você quer ouvir. Agora, se você quer entender realidade com uma pessoa que tem experiência, você continua, tá bom? Vamos lá, gente. Para você ter um relacionamento... Meninos, para vocês... meninos, homens... Para vocês terem um bom relacionamento com uma mulher de valor, uma mulher que vai multiplicar, porque nós somos multiplicadoras, você tem que ter 3 pilares, que é a sua aparência, o quanto você se cuida, tá aqui, sua alimentação, exercícios físicos, a forma como você se constrói visualmente. O segundo pilar é o pilar financeiro. Sim, o homem tem que ter dinheiro, o karatê. O karatê, entendeu? Karatê. Beleza, dinheiro. Carreira, estudo, área de estudo, trabalhador, não é preguiçoso, tá tudo aqui. Segundo pilar. E o terceiro pilar é íntimo. Pilar íntimo. Carol, o que é o pilar íntimo? Sexo, gente. Saber fazer, entender o seu corpo. Gente, falar para adulto, tá? O índice de homens com ejaculação precoce é muito alto. Então, você precisa conhecer o seu corpo. O pilar íntimo não entra só você ser bom de cama. Entra você conhecer o seu corpo como homem. Lá na 6ª série, 7ª série, 8ª série, a gente tem aula de ciência. Onde você aprende o que é um orgasmo, o que é gozar, como que é o aparelho genital feminino masculino. Né? Conhecer o seu corpo. Não procuram nenhum médico, nem se melhorar. Vão pulando de galho em galho, porque vai lá, vai uma, a menina se enfesou, foi para outra. Não vou me irritar com essa. Não vou melhorar meu problema, vou para outra. Aí ele vai irritando mulher atrás de mulher. Vergonhoso. Sinta quem você é. Sinta quem você é. Sinta o seu poder financeiro, sinta o seu poder físico de aparência. Mas para você ter esses 3 pilares, você tem que ter 100% em cada um desses 3 pilares, para você ser
o homão. Agora, é muito difícil você atingir 100% dos 3 pilares. Vamos para a realidade agora? Vamos lá. Para você ser um homem bom, que vai conseguir ter um bom relacionamento e manter um bom relacionamento, gente, eu não tô falando de homem galinha. Homem que quer explorar possibilidades, homem que quer. Isso aqui não é para esse tipo de gente. É para homens que querem ter um bom relacionamento, um casamento estruturado e bom e feliz. Para você conseguir uma mulher de valor, você tem que ter pelo menos 70 a 80% de 2 desses pilares. E o terceiro você tem que estar construindo. Você tem que estar construindo. Porque quando você vai apoiar uma mesa, ela muito provavelmente tem 4 pilares. Por isso que eu falei que eu ia falar o espiritual depois. Tô falando mais desses daqui, porque nem todo homem que vai assistir isso aqui, nem todo homem para quem você, mocinha, vai estar compartilhando esse vídeo, tem ali o pilar espiritual já firmado. Por que eu tô falando desses 3? Porque na maioria dos casos, quando o cara tem 2 destes 3, a situação já melhora. E o pilar espiritual pode ser construído sim, assim como todos os outros, né? Então, se o cara ele tem o físico, vamos colocar físico, financeiro e íntimo, tá? Se o cara tem o físico e o íntimo muito bem cuidado, ele pode construir o financeiro. Pode conseguir sim ter um relacionamento estruturado e duradouro com uma mulher de valor. Se o cara tem o íntimo e o financeiro, o físico ele também pode construir. Mulheres de valores não se encantam por músculos, tá? Elas se encantam porque tem aqui, ó, no cérebro e a forma como você trata ela. Então, no físico aqui, vamos atrás do físico, né? Atrás de aprender também. O cérebro entra no físico, tá, minha gente? Assim como no financeiro, né? Nos seus estudos, o físico também entra o cérebro. Né, você conhecer sobre você, sobre os outros, né, saber como se cuidar, né, autocuidado, e também como tratar os outros, também entra aqui. O cérebro é uma coisa treinável, né, então vamos colocar no físico também. Se o cara, ele tem o físico e o financeiro, o íntimo também pode ser construído. Pode. Ai, Carol, falar para adulto de novo, tá? Mas existem os caras com o e com o e o. Existem muitos tipos diferentes. Tamanho, ninguém é igual a ninguém. As etnias são diferentes, as misturas geram coisas diferentes. Então, como que é isso para a mulher? Como que é isso para o homem, Carol? Por isso que o pilar íntimo, ele vai muito além de você saber se movimentar na intimidade. Ele vai no se conhecer e conhecer a mulher a ponto de vou colocar o seu brinquedo, para não falar falado, o seu brinquedo saber os lugares certos de tocar. Então, você pode ser pequeno, você pode ser grande, mas você saber usar o seu corpo, o seu brinquedo, a sua intimidade, isso aqui pode ser muito bem construído. Tá bom? Por isso que esses são os principais pilares masculinos. Por isso que ter 2 desses pilares bem resolvidos vai te ajudar a construir o terceiro, já em um relacionamento saudável com uma pessoa de valor, tá bom? Agora vamos falar do pilar espiritual. Por que é tão importante o pilar espiritual? Além dele ser um dos pilares que vai segurar a base de quem você é no seu relacionamento também, ele é o que te põe, né, no chão, como eu falei no início, com o pé no chão, uma pessoa sã, uma pessoa boa, ou uma pessoa que enxerga o mundo de uma ótica elevada. De uma ótica elevada. Ai, Carol, eu não sei qual que é o meu propósito. Ajude o próximo. Esse vai ser o seu propósito. Até você encontrar uma coisa específica, ajude o próximo. E sabe com quem eu aprendi isso? Com Cristo. Então, o meu pilar espiritual, eu sou cristã, eu trabalho o meu pilar espiritual para eu entender a forma do mundo, o design do mundo, como me comportar, como ajudar as pessoas de uma forma que também não seja invasiva,
né? Às vezes a gente quer muito ajudar uma pessoa, só que a gente só tá sendo invasivo. Eu vou dar uma história para vocês que aconteceu comigo. Inclusive foi o mentor que fala que tudo é culpa do capitalismo, que eu falei no outro vídeo. Uma vez eu tava passando pela estação da Conceição e sempre tinha um casal que é morador de rua, né? E eu tinha comprado aquelas cumbuquinhas de milho com manteiga para comer. E eu passei e eu queria muito ajudar com alguma coisa e eu ofereci o que eu tinha comprado para mim, para aquela moça. E o meu mentor falou assim: Carol, você sabe se essa pessoa quer? Porque para nós cristãos, as pessoas em situação de rua, elas devem procurar ajuda na igreja, porque a gente deixa o dízimo na igreja, a oferta na igreja. Por isso que a gente não dá esmola. Nós não é feitio de um cristão, principalmente um cristão adventista, dar esmolas, porque o nosso dinheiro concentrado para ajudar a igreja é justamente para a igreja ajudar os necessitados. E aí ele falou aquilo para mim, e eu falei, não, é claro que ela vai querer o milho na manteiga. Quando eu ofereci, ela não quis. Ela não quis. E ela não quis. A minha cara foi no chão. E ela não quis. A minha cara foi no chão. Foi no chão, gente. Quando eu voltei... Isso nunca tinha acontecido. Um morador de rua, uma pessoa que sempre pedia esmola, ou que eu dava a esmola, nunca tinha recusado nada meu. Mas justo no dia que ele falou, Carol, você perguntou se ela quer? Você sabe se ela quer? Aconteceu isso. E eu entendi que foi algo divino ali, espiritual, para fazer eu entender uma coisa que eu não entendi ainda, né? Que eu tava só sendo invasiva na minha forma de tentar ajudar. E ela falou assim, eu não gosto de milho, eu não posso comer milho, não, obrigado. Porque na minha cabeça, naquela época, uma pessoa de rua vai aceitar qualquer coisa. Não, gente. Não é assim que funciona. Por isso que trabalhar os nossos pilares espirituais, o nosso pilar espiritual, é importante para a gente saber o design e a forma do mundo, né? Eu sempre vou indicar vocês a estudarem a Bíblia, todas as histórias bíblicas, quem é Jesus, de que forma ele liderou pelo exemplo. É isso que eu gosto de estudar para treinar o meu pilar espiritual. Ai, Carol, é muito chato ler a Bíblia, não gosto. Assiste a série The Chosen. Começa por ali. Nem tudo que está na série está escrito na Bíblia. A produção que precisa, né, ter coerência ali uma coerência e uma junção, né, de um ato no outro, de uma cena na outra. Então, algumas coisas são modificadas assim. Por isso que é bom você sempre ler a Bíblia. Mas se você acha muito chato, começa pela série The Chosen. E aí, se você tiver alguma curiosidade sobre algo da série, você vai lá no Novo Testamento e vai ler sobre o que você estava assistindo, que é uma boa forma de você estudar. Isso vai te ajudar a ser um ser humano melhor, com toda a certeza do mundo. E se você é aquele cara que tá pensando assim, ai, Carol, você vai ter que fazer um dos pilares femininos também. Muito provavelmente você é um mimizento e você precisa melhorar, então melhore, tá bom? E porque eu vou fazer um dos pilares femininos também. Gente, vamos ser menos mimizentos, tá? Homens, parem com isso. Vocês passam vergonha, sabia? Quando vocês são assim, vocês passam vergonha, tá? Ai, você fala pro homem, mas tem que falar pra mulher também. Você gosta de outro homem. Repito, tudo que eu falo aqui tem embasamento em experiência, em estudos. Vocês podem ler os títulos dos livros que eu leio, tá bom? Não é coisa da minha cabeça, não tô... Ai, Carol, você quer ensinar o homem a ser homem? Em muitos casos, sim. Tem homens que não tiveram educação suficiente para gerar toda aquela testosterona. Para ser másculo ou não, eu recebo, gente, pedido de ajuda de meninos que se acham afeminados, né? Que não conseguem construir o pilar físico, o pilar íntimo. Gente, é a minha realidade, é a minha experiência, é a minha opinião sobre, né? Eu espero que isso sirva para você, porque o meu objetivo aqui é ajudar vocês, homens, nesse caso desse vídeo, a serem pessoas melhores todos os dias, a treinar o cérebro de vocês. Se você não teve isso até hoje na sua vida, você vai começar a fazer isso hoje,
para você ser uma pessoa melhor, para você ser um homem melhor, para você melhorar o seu trabalho, para criar uma ambição em você, uma ambição saudável, que te ajude a subir de nível, para você parar de perder pessoas boas na sua vida. Vou contar uma história minha agora, tá? E bem íntima, vou abrir para vocês aqui sem citar nomes, tá? Eu conheci uma pessoa, recente, mas já passou. Conheci uma pessoa que gerou uma química tão boa. Eu nunca tinha sentido isso com nenhuma outra pessoa. E deu para ver que a pessoa também, e foi verbalizado. Isso foi verbalizado. Nossa, nunca tinha me sentido assim com ninguém. Eu, Carol, nunca tinha me sentido assim com ninguém. Ai, foi amor à primeira vista. Não, bobão, não foi, não. Foi química cerebral. Lembra do vídeo O Amor Não Existe? Química cerebral. Tanto em mim quanto nele. Casou, entendeu? Fluiu. Olha, e foi muito sem querer, porque eu conheci essa pessoa num app de relacionamento. Gente, eu tinha muito preconceito, hoje eu não tenho mais preconceito não, só alerto para vocês tomarem cuidado, tá? Porque necessita tomar cuidado. Foi muito por acaso, numa tal de almas diárias lá, que você só pode ver uma a cada 12 horas. Ele apareceu para mim, eu não ia aceitar sair com ele, mas ele foi tão educado, se apresentou tão bem para mim, e um amigo meu falou que ele era bonito. Eu tenho alguns amigos homossexuais, e um deles falou assim: Carol, mas ele é tão bonitinho, você não vai sair com ele? Ele me convidou para sair, aceitei. Fomos a uma cafeteria num domingo, 3 horas da tarde, viu? Meninas, observem os locais e os horários em que os bonitinhos querem sair com você. E aí fomos, ele foi super cavalheiro, ele respeitou os meus limites, a conversa fluiu. Ali eu percebi que existia divergências no pilar financeiro, né? Divergências com o que eu gostaria que uma pessoa tivesse. Mas aí, até então, é um dos 3 principais, né? Dessa nossa conversa aqui, o pilar financeiro não era o que eu esperava, o que eu gostaria. Mas eu não conhecia ainda o íntimo e o físico, eu tava decidindo ainda se era bom pra mim ou não, né? A realidade chegou. Quando a gente tá no início, tem um vídeo também meu no Instagram falando que quando a gente tá apaixonado, o nosso córtex pré-frontal, ele é inibido, que é o que ajuda a gente a sair dos perigos, reconhecer perigos, né? Então, a minha química cerebral no primeiro dia tava com o córtex pré-frontal completamente inibido. Obviamente, eu sei que não era uma situação perigosa, né? E ele também não. Ok. Só que a realidade chegou. A rotina dele não tinha tempo, tinha 2 empregos. Na minha visão, como neuroestrategista, o segundo emprego que ele tinha não fazia bem, nem para o pilar financeiro dele, nem para o pilar físico. Mas era uma coisa que ele fazia desde criança, uma coisa que estava enraizada, e para algumas pessoas que nunca viram possibilidades diferentes da realidade atual, é muito difícil. É muito difícil. Quando você vai ficando mais velho, é mais difícil ainda fazer você mudar de ideia. A gente ainda tentou conversar, nos vimos por algumas horas nos domingos, né? A gente se via por algumas horas no domingo, mas a realidade chegou muito forte. Só que essa pessoa não estava preparada psicologicamente para me dizer a verdade do porquê queria continuar no segundo emprego. E aí começou a falar várias desculpas diferentes, aquilo começou a me irritar profundamente. E eu não gosto de perder tempo, eu não tenho tempo para perder. E a pessoa também não é tão novinho assim não, né? Eu não sei, gosto de homens mais novos. Talvez por isso que eu acabo me metendo em algumas enrascadas, mas por eu ser independente, eu posso. Então me deixem, não me julguem. E aí foi um pouquinho dolorido no final, porque ele me pediu 2 chances depois da primeira, até. Mas não dava. Quando a pessoa não está disposta, quando a ambição dela não está minimamente girando a engrenagem da vida dela, é muito difícil ela sair do estado que ela tá para melhorar, porque a evolução gera incômodo. E na minha experiência, os homens não estão querendo se incomodar. Ao contrário, eles estão querendo se acomodar.
E isso é muito perigoso. Eu passei muito perrengue na vida já, gente. Já conheci pessoas que fizeram muito mal pra mim. Então, quando eu falo com esse conhecimento e a minha experiência, vocês podem ter certeza que é experiência. Então, se aquieta aí que eu vou fazer o vídeo das meninas também, pra todo mundo aprender, todo mundo, e que os bons se encontrem. Até o próximo conteúdo.